E aí pessoal, beleza? Eu vou fazer um vídeo aqui mostrando a planilha que eu decido os investimentos que eu vou fazer para quem ficou interessado lá no grupo de investimentos. Então, como eu disse lá, eu me baseio em estatística, né? Eu faço alguns testes para encontrar alguns padrões estatísticos no passado do ativo que possivelmente eu consigo utilizá-los para fazer lucro. Então, como é que funciona? Eu vou fazer uma demonstração aqui de um backtest que eu vou utilizar os 3 últimos meses de 2023 para aplicar nos dados de 2024. Então, basicamente, como funciona? Vamos supor, eu quero testar o que aconteceria se eu comprasse toda vez que um ativo desvaloriza 2% no dia. Então, eu coloco menos 2 aqui e ele me dá essa simulação do período que eu coloquei, né? Que aqui é de janeiro até o dia de ontem. Vou até colocar o dia de hoje aqui. Então, nesse ativo aqui, se eu tivesse comprado toda vez que ele desvalorizou 2% e tivesse vendido no fechamento do dia, ele me daria essa curva de capital aqui. Isso daqui é simulado como se fosse com R$ 1.000, né? E só por curiosidade, esse gráfico da direita é a comparação de usar a estratégia com o buy and hold, né? Se eu tivesse comprado uma ação dessa empresa em janeiro de 2024 e segurado até agora, esse daqui seria o resultado. Bom, não tá com R$ 1.000 aqui não, viu? Aqui ele tá com 10 mil. Simulação com R$ 10.000. Enfim, aí para não ficar testando de um por um aqui, né? O que a gente pode testar aqui? Além da variação, o preço de referência, que aqui está como abertura do dia atual, mas eu posso usar a abertura do dia anterior ou o fechamento do dia anterior também. E eu posso simular tanto comprado quanto vendido, tá? Long ou short. A saída está sempre no fechamento, por enquanto não está funcionando essa outra parte aqui que eu vou implementar. E aqui ele me dá os dados, né? Essa estratégia, quanto que ela acertou, qual foi o resultado, payoff, fator de lucro, down e etc. Depois eu entro no detalhe nisso daqui, se vocês se interessarem. Então eu vou fazer uma simulação aqui, como eu investiria nas Casas Bahia BHIA 3. Eu ainda não fiz nenhuma simulação nessa empresa, por isso que eu escolhi ela. Uma coisa interessante aqui, quando a gente está testando, depois eu posso ver se eu mostro para vocês como é que eu desenvolvi essa planilha para você desenvolver a sua também. É, um teste de compra, de entrar comprado ou vendido, ela é inversamente proporcional. Então, se eu testei uma estratégia que teve um grafo descendente desse daqui, se eu simplesmente inverter aqui, ela seria uma estratégia lucrativa, né? Mas isso daqui é o dado de agora, não dá para garantir que no futuro vai acontecer isso daqui também. Então, primeiro ponto a gente vai pegar aqui os 3 últimos meses de. Isso daqui é só uma simulação, tá? Nem é assim. Nem para todas as ações funciona desse jeito. Às vezes eu pego um prazo maior também para analisar, mas vamos pegar 3 meses de 2023, os últimos três, até 31/12/2023. Bom, aqui eu poderia ficar simulando de um em um, de meio em meio e etc. Mas aí o que eu fiz? Eu criei um botão aqui que faz todas essas análises para mim. Então ele vai de 0,5% com um incremento de 0,01% até 5% positivo. Então ele vai fazer 6 testes, né? Porque ele vai testar venda e compra para todos esses tipos de comparação. Então ele vai fazer 6 testes para menos 5%, depois 6 testes para menos 4,99% e assim por diante. Isso dá um total de 6.000 testes. E depois isso vai gerar uma planilha pra gente que a gente vai fazer uns filtros ali para escolher a estratégia. Então eu vou colocar aqui para analisar. E vou estar analisando aqui embaixo e eu vou acelerar aqui porque ele demora um pouquinho. Então vamos continuar. Ele fez as 6.000 análises e veio para essa pasta aqui, ó. Deixa eu tirar o último filtro que eu coloquei. Então aqui tá o que eu falei, ó. Ele começou testando menos 5% com todas essas 6 variações, né? E aqui todos os dados que a gente tem nesse nosso dashboard aqui, ele passa agora para o formato de lista. Então o que eu faço agora é analisar para ver qual a melhor estratégia que eu encontro. Então para número de trades para 3 meses eu vou colocar aqui alguma coisa que teve pelo menos na média uns 2 trades por semana. Dá 24, mais ou menos. Bom, vou colocar maior ou igual a 20 trades nesse período. Vamos dar uma olhada no filtro da taxa de acerto? De quanto a quanto que foi? De 26% de acerto até 76,92%. Então eu vou filtrar a taxa de acerto acima de 70%. É maior que 70%. Beleza, agora a gente tem esses resultados aqui. Tem bastante coisa ainda, mas com incremento de 0,01% também, né? Payoff. Payoff eu vou colocar é maior ou igual a 1? Não, 1,2. Isso quer dizer que quando eu ganho 1,2 e quando eu perco 1. Na média, né?
Então, ele gerou esses resultados aqui pra gente. Número de trades 22. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui. Vou colocar o payoff em 1 pra ver o que, que aparece de diferente também. Não, maior que 1. É maior ou igual a 1. Ah, são esses daqui, maior que 1. Bom, então entre esses... O que mais que tem de filtro importante aqui? Drawdown, super importante, né? Que foi o rebaixamento máximo. Aqui no final tem um dado também que eu acho muito importante, que é o pior momento. Nessa trajetória dos 3 meses, qual que foi o pior momento? Quanto que estava perdendo, né? No pior momento. E foi aí, quase 10%. Porque eu gosto de entrar alavancado em algumas... Não deixa de ser um day trade isso, né? Porque eu compro em algum momento do dia e vendo no fechamento, então eu tô fazendo a operação todo dia. Então é um day trade, né? E eu gosto de entrar alavancado em algumas. E se o pior momento for muito alto, eu posso ser estopado, né? Então eu faço um cálculo aqui pra saber. Enfim, vamos encontrar aqui qual que a gente considera melhor. Aqui a taxa de acerto tá igual para todas, então vamos pelo melhor resultado, payoff e fator de lucro, que é essa última aqui. Entrar vendido toda vez que o ativo cair 3,93% comparado com a abertura do dia atual. Então vamos passar isso para cá. Valor de entrada, menos 3,93%. Eu vou vender e com relação, né, à abertura do dia atual. Beleza. Esse daqui é o gráfico patrimonial nesse período. Isso daqui é passado, né? Então não é garantia de que vai dar certo para o futuro. Aí como que eu vou fazer para testar aqui? Eu vou adicionando os meses aqui. Vamos supor que 2024 não existiu. Então, o que aconteceria se eu aplicasse essa metodologia para 2024? É um teste muito relevante, né? Então vamos lá. A gente vai adicionando os meses aqui e observando os valores, principalmente taxa de acerto, payoff, drawdown. Se acontecer alguma coisa que a gente não gostou, alguma coisa que rebaixou muito a taxa de acerto, ou o payoff, ou o drawdown aumentou demais, a gente roda a estratégia de novo para os últimos 3 meses a partir de onde a gente estiver. Então agora a gente vai viajar para o final de janeiro de 2024, 31/4/2024. Taxa de acerto de 72%. Opa, 4 não, né? 31/1/2024. E aí, beleza. O que isso quer dizer? Aplicando essa estratégia para janeiro, a gente ganhou, né? A nossa taxa de acerto aumentou, o resultado também, o payoff diminuiu um pouquinho, os outros eu não lembro, o drawdown manteve, pô, tá legal. Então, vamos continuar usando a mesma estratégia para mais um mês, 29/2/2024. O que aconteceria? Agora, nossa taxa de acerto reduziu, o resultado ficou parecido, o payoff reduziu bastante, então provavelmente o drawdown aumentou também, mas cara, ainda tá bom. Vamos para mais uma. Agora eu já poderia fazer uma reanálise da estratégia? Poderia, mas eu não vou fazer isso agora. Eu também não vou complicar tanto aqui. Eu quero que aconteça um rebaixamento alto para eu demonstrar uma coisa para vocês. Então, vamos ver o que aconteceria se a gente aplicasse essa estratégia até março. Agora vamos viajar para final de março de 2024. Estratégia continua assertiva. Agora a taxa de acerto reduziu um pouco, né? Para baixo de 70%. O resultado está em 51,79%. Mas lembra que os meses de 2023 não contam. Então vamos ver qual seria o resultado do primeiro trimestre de 2024 com essa estratégia. 1/1/2024. Aí vamos guardar aqui essa informação. Aqui, ó, primeiro trimestre a gente fechou com 24,64% de resultado. É excepcional, né? Não sei se vocês concordam. Quanto que dá na média isso daqui por mês? Cara, 8,21% por mês deu de resultado. Às vezes quando a gente tá começando no day trade, né? A gente quer começar com R$ 1.000 e fazer 10 mil por mês, né? E a gente despreza que 8% por mês já é um resultado absurdo, né? Enfim, vamos fazer uma análise do trimestre que aconteceu. A taxa de acerto, comparada quando a gente gerou essa metodologia, ela baixou, né? Ela estava em 73%, se não me engano, agora ela está em 64%. O payoff também reduziu, o drawdown aumentou. Então, possivelmente, já seja um momento de gerar uma nova estratégia para continuar daqui para frente, né? Então, vamos fazer isso. Daria até para continuar, mas vamos fazer isso para vocês verem. Então, vamos guardar esse resultado. Já guardei aqui, 24% no primeiro trimestre. E vamos analisar agora o que aconteceu nesses 3 primeiros meses de 2024. Gerou aqui o estudo para o primeiro trimestre. Vamos zerar os filtros. Fazer a mesma análise. Quantidade de trades maior ou igual a 20. Payoff maior ou igual a 1,2. Vamos ver o que resultou de taxa de acerto aqui.
até 71%. A nossa está em 62%, né? Vamos filtrar maior ou igual a 65%. Quando eu estou analisando um ativo também, um dos itens principais eu procuro pela taxa de acerto para bastante trades, né? Aí às vezes você encontra abaixo de 70% só, eu acabo nem utilizando, pulo para outros ativos para analisar. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver no melhor cenário primeiro aqui. O que que. Qual que é a estratégia, né? Vou pegar de 69 para cima aqui. Venda, abertura do dia anterior, abertura do dia atual. Cara, tá bem parecido com a nossa estratégia inicial, né? Só que ele tá vendendo agora quando cai 2%. Eu vou pegar essa daqui, ó. Desvalorização de 2,04%, a gente entra vendido. A base é a abertura do dia atual. Vamos ver. Vamos ver o gráfico como é que fica. Às vezes também eu deixo de usar uma estratégia por conta de como ficou o gráfico. 2,04 venda abertura dia atual. Aqui a gente percebe que já é uma outra coisa que eu não analisei, que é o drawdown, né? O drawdown dessa tá em 7% e o pior momento em 8%. Essas acima, apesar de ela terem um pior momento maior, né? O drawdown tá menor. É 5% de drawdown. Deixa eu aumentar um pouco esse range aqui. Drawdown de 4% essas daqui, ó. Vender, né? Entrar vendido um pouco abaixo ainda. O resultado dessa está de 40%, tá vendo? E aquela lá que tava melhor, que era essa daqui, o resultado já tá de 60%, porque ele vende antes, né? Mas drawdown maior para quando perdeu. Eu vou usar essas daqui, ó. Um pouquinho mais segura, né? Na questão de drawdown. Bom, reforçando, eu tô fazendo uma análise bem básica aqui, né, gente? Vocês viram que eu tô batendo o olho e escolhendo aqui em alguns momentos. Então, quando eu vou escolher um ativo para operar de verdade aqui, eu sou um pouco mais criterioso. Mas vamos pegar aqui o que teria acontecido. Não, o que teria acontecido não, né? A gente está simulando o futuro aqui, como se a gente estivesse no final de março de 2024 agora. Então, o que vai acontecer depois de março de 2024? Menos 2,49, venda abertura de atual. Menos 2,49. E aqui, tá aqui o... Agora vamos adicionando mês a mês de novo. Vamos viajar para o final de abril. 30/4 de 2024. Continuamos ascendente. Taxa de acerto reduziu um pouquinho. Payoff tá muito bom, né? Drawdown manteve, se eu me recordo aqui. Vamos pro final do mês 5, maio. A taxa de acerto aumentou. No finalzinho teve uma quedinha, mas o resultado eu acho que continua aumentando também. Então vamos avançar mais um mês com a mesma estratégia. Vamos analisar aqui de 3 em 3 meses. 30/6. O que eu queria mostrar é que às vezes aqui também continuou bem, né? Já vamos reservar esse resultado aqui, ó. 1/4 de 2024 foi o que a gente aplicou agora, né? Então, para esse outro trimestre, segundo trimestre de 2024, a gente ganhou mais 37,13%. 37,13%. Se a gente estiver reinvestindo aqui o nosso lucro, utilizando a mágica dos juros compostos, a gente teria um ganho de capital bem acentuado, né? Porque por enquanto a gente já tem 61% de lucro. Quero lembrar uma coisa para vocês, se alguém for utilizar alguma estratégia desse tipo, se você está iniciando com capital baixo, é muito mais fácil você multiplicar esse dinheiro do que com capital alto, né? Se você tem R$ 1 milhão investindo, você não vai conseguir multiplicar tanto quanto se você tiver R$ 10.000, né? Depois eu falo disso. Enfim, vamos gerar uma nova análise ou continuar aqui? Vamos gerar uma nova análise só para ver como que acontece. Aqui a gente está gerando análise de mês em mês, né? Mas eu quero que vocês pensem numa coisa também. No dia a dia, se teve uma operação que aumentou o drawdown de 2,78, vai no meio de maio. Se lá no dia 15 de maio, por exemplo, teve uma operação que aumentou o drawdown para 15%, cara, já abandona a estratégia. Você já ganhou muito com ela aqui e perdeu, vamos supor, se você ganhou 10 mil e perdeu 1.000 no final, pô, aceita os seus 9 de ganho e já era. Já muda de estratégia, já muda de ativo e não arrisca mais. Você já ganhou demais também, né? Bom, vamos gerar uma nova estratégia. Bom, vamos lá, mais uma análise aqui dos últimos 3 meses e vamos
escolher uma estratégia novamente aqui. Vamos sempre usar a mesma base. Se vocês quiserem ver outros ativos também, eu estava pensando até em fazer um ao vivo, porque uma coisa que eu tenho certeza que vão comentar aí é que é dado passado, não sei o que lá, engenheiro de obra pronta, né? Vamos marcar um dia, se vocês quiserem, para fazer um ao vivo. A gente escolhe qualquer ação e faz o teste no mesmo formato aqui. Ou a gente busca uma ação, mesmo formato, analisando 2023 e aplicando 2024, porque aí a gente vê o que realmente teria acontecido, né? Sem influenciar. O primeiro trimestre foi ruim, vamos tentar de outro jeito. Não. Se fosse no ao vivo, o que a gente teria feito é aquilo. Então, se a gente tiver uma perda, a gente vai assumir a perda e fazer um estudo real mesmo, né? Entradas maior ou igual a 20. Payoff maior ou igual a 1.2. Vamos ver o que gerou de taxa de acerto? De 25% até 75%. Vamos filtrar com mais de 70%, então. Quando eu vou escolher realmente no que eu vou investir, eu olho mais linha a linha, sem fazer muito filtro, porque às vezes tem uma estratégia com 69% que já teve 50 trades. E aí eu prefiro ela, dependendo do resultado dela, lógico, né? Do que uma que teve 1% a mais, só que em 34 trades, sabe? Aqui a gente tá fazendo de forma rápida mesmo. Cara, basicamente o que eu vejo aqui nesse filtro é que é quase a mesma estratégia gerou os melhores resultados, tá vendo? Só que em vez de vender vendeu aqui com um rebaixamento menor, né? Ó, com uma desvalorização menor. E aqui maior, com uma grande taxa de acerto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essas daqui. Vamos só aumentar. Só diminuir a variação, na verdade. Eu vou pegar o melhor resultado aqui, ó. 1,84. Vai continuar a mesma coisa. Menos 1,84. Só isso. Ó, o gráfico tá até mais bonito do que no trimestre passado, que teve os rebaixamentos maiores, né? Drawdown só de 2,43%, ó. 70% de assertividade. Bom, vamos lá. Vamos colocar julho agora. Julho é 31, né? 31 de 7 de 2024. Continuamos acertando. 31 de 8 de 2024. Opa, agora isso aqui que eu queria mostrar, ó. Tá vendo que teve um rebaixamento acentuado aqui, ó? Aqui a gente tava no dia 18 do 8, certo? No primeiro rebaixamento acentuado, ó, foi no dia 23. Então, nesse momento aqui, eu já iria trocar a estratégia. Entende? Porque, cara, foi muito acentuado esse rebaixamento. Aqui já teve um rebaixamento acentuado, na verdade, logo no início de agosto. Talvez seria um momento até de abandonar o ativo, porque a gente percebe. É claro que aqui, né, já seria passado pra gente analisar, mas quando a gente percebeu esse aumento aqui desse gráfico laranja, que é o gráfico do buy and hold, pode demonstrar, se a gente for analisar graficamente, que inverteu para uma tendência de alta, né, que fez um pivô de alta, e possivelmente eu iria abandonar. Mas aqui a gente vai continuar com a mesma estratégia, tá? Como já está muito próximo do final do trimestre aqui, eu vou já colocar a data do dia de hoje aqui, ó, pra gente ver como teria sido nesse último trimestre. Depois ele até recuperou, só que eu sairia daqui, ó. Aqui eu já iria parar com a estratégia, tá? Então, vamos ver, deixa eu tirar esses daqui. 1 do 7 de 2024. No último trimestre, então, a gente teria um resultado de mais 36%. Totalizando em 2024, 97,77% de resultado. Bom, e é isso, pessoal. Não sei se vocês entenderam bem como é que eu faço. Isso daqui não foi nenhuma análise muito aprofundada, né? Foi mais um backtest de 2024, como que teria sido. Se vocês gostaram, curte aí, que depois eu faço mais análises, coloca no comentário alguma ação aí que você queira ver. Eu vi algum post esses dias de alguém que falou de Americanas. Acho que vou até fazer um vídeo sobre Americanas. O que a gente poderia ter feito em Americanas para ganhar alguma coisa. Beleza? Valeu, abraço aí pra vocês.